Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite. Eu perguntei lá no LinkedIn, eu fiz uma enquete no LinkedIn e perguntando para vocês se vocês preferiam e queriam que eu fizesse uma sequência de vídeos, uma série de vídeos falando sobre o Linux. E a resposta foi positiva. Vocês confirmaram que queriam o uso do Linux. Então, primeiramente, vamos trabalhar com a desmistificação do que é o Linux. Para muitos, Linux é um terror. O Linux é um sistema operacional que, nossa, tudo é mais complicado, tudo é mais difícil, tudo é mais isso, tudo é mais aquilo. Bom, a gente vai cortar essa brincadeira porque é o seguinte, Linux é um sistema operacional, então ele toma conta da máquina, tem uma série de coisas que ele vai fazer. Dentre elas, é ser um servidor e um potente servidor, um excelente servidor, principalmente em desempenho. Ele é muito conhecido no uso do modo texto, tá? Então eu tenho vários comandos no modo texto, mas também existe o modo gráfico dele. Então é em cima do modo gráfico que a gente vai trabalhar. Mas para poder a gente se ambientar e começar a nos mexer, a entender o que é o Linux, primeiro temos que entender o seguinte. Uma distribuição. O que é uma distribuição? O Linux em si, ele é um só. Eu tenho um único kernel, que é coordenado por uma empresa de sem fins lucrativos, que tem por fim de tudo o Linus Torvalds. Gente, perdoai meu finlandês, meu inglês já não é legal, meu finlandês, nossa, não é minha 20ª língua, imagine a primeira é português do Brasil. Bom, mas voltando ao assunto, o kernel é um só, então é nele que a gente vai trabalhar, é nele que o Linux é construído, é a base que é construído. Com o passar do tempo foi criado ambientes gráficos amigáveis para poder transformar o Linux numa coisa simples para ser utilizada, e a partir disso as distribuições que são na realidade numa sua essência mais básica a união de aplicativos, de bibliotecas, que no Linux é chamado de kernel object ou shared object. O resultado é o mesmo, tá? São bibliotecas compartilhadas ou não, tá? Que fazem com que tenha uma certa facilidade ou não. E com o passar do tempo, dois mundos se criaram. Na realidade, três mundos se criaram. Primeiro, somente desktop, com a finalidade de ser uma distribuição tipicamente desktop. Daí eu tenho a mais famosa delas, que é o Ubuntu. Eu tenho distribuições que são exclusivamente, ou a sua ideia inicial foi para ser servidores. Aí eu tenho o CentOS como um exemplo, tá? E há aquela que eu vou classificá-la como all-in-one, ou seja, ele serve para os dois mundos, tanto para o desktop quanto para o servidor. Tá? Daí eu tenho vários, eu tenho Fedora, eu tenho OpenSUSE, eu tenho Debian, eu tenho N outras distribuições que estão aí. O que diferencia uma da outra, basicamente, é o formato do pacote. Pessoal do Debian, ou seja, Debian e filhos do Debian, utilizam um formato de pacote, tá? E o pessoal do Red Hat, e filhos do Red Hat, vamos colocar assim, que usa outro formato de pacote. Mas a essência do Linux, não importa se você use Debian, não importa se você use Red Hat ou qualquer uma outra, ela é a mesma. Ou seja, eu vou ter pastas lá que tem definições exatamente para que servem, não importa a distribuição que você utilize, elas têm que seguir aquela regra ali, por isso foi criado um item chamado File Hierarchic System, ou seja, uma estrutura de arquivos que são colocadas para com que todas elas têm que seguir a mesma coisa, para evitar com que você aprenda em uma e comandos que você procura aqui não tem lá. Não, todas vão ter o mesmo comando na sua essência básica, tá? Diferencia são assistentes. Os assistentes que uma distribuição tem, pode ser que a outra não tenha. E existem vários casos em cima disso aí, tá? Existe o caso o SUSE, por exemplo, SUSE, sua versão OpenSUSE, eles têm uma ferramenta chamada YAST, tá? YAST. A gente vai ver isso no decorrer do caminho, porque é essa distribuição que a gente vai usar. Tá? Então a gente vai transformar o nosso servidor, vai pegar um equipamento, vamos usar o VirtualBox para facilitar, certo? Então o que acontece? Eu vou ter um servidor, tá? E esse servidor vai responder para duas estações de trabalho.
Uma baseada no Windows 10, vou pegar aquela versão de 30 dias, e uma outra baseada numa distribuição desktop. Só para poder a gente ver que não tem diferenças, a distribuição em desktop não será open source. Eu devo usar o Ubuntu, certo? Ou qualquer filho dele, qualquer um. E o Linux, que seria lá o meu open source, ele vai respeitar e vai trabalhar em cima de alguns serviços, como DHCP, DNS, FTP, Samba, para poder fazer uma conexão com o pessoal do Windows e compartilhamento de pastas, certo? Apache, vamos botar uma paginazinha no ar. Vai ser uma coisa bem legal que vocês vão ver que vai facilitar muito, porque as configurações são sempre feitas no ambiente gráfico. As correções no texto. Você pode incluir qualquer sistema operacional que as correções sempre serão feitas no ambiente de texto, não no ambiente gráfico. O ambiente gráfico é feito para instalação e configurações iniciais, correções, ajustes. Ajustes podem ser feitos no ambiente gráfico, mas as correções são feitas no ambiente de texto. Tá? Então esse é o começo da história. A distribuição, focar em SUSE. O que é que a gente vai ver lá? A gente vai ver todos os serviços de rede. Existe um item chamado servidor perfeito, ou Perfect Server. Tá? A gente vai trabalhar em cima disso. Eu vou criar vários serviços, certo? Compartilhamento de internet. Inicialmente vamos passo a passo, tá? A gente vai chegar aí primeiro, vamos instalar ele aqui. A instalação dele é assim, tem a instalação, o famoso Next Finish, ou seja, a gente vai usar o que a distribuição vai nos entregar sem nenhum detalhe a mais, e dali a gente vai começar a trabalhar e ver que tudo pode ser feito nele, tá? Nós vamos fazer ainda nesse canal o Linux em desktop, então a gente vai ensinar alguns aplicativos que o Linux tem, tá? E aí, para trabalhar com a opção do desktop ou o ambiente gráfico, temos que entender que existem vários ambientes gráficos. O sistema operacional que mais domina o mercado, ele tem um ambiente gráfico, é só ele. Linux não, ele tem uma coisa chamada liberdade de escolha. Você pode escolher o ambiente que mais lhe agrada. Eu, particularmente, uso o KDE. Então, a gente vai focar em cima do KDE, que é o ambiente gráfico padrão que vem no SUSE. Ok, povo? Esse é o começo. A gente vai ver a instalação, vai começar a ver as configurações e vai começar a trabalhar entre eles. Vamos usar o VirtualBox, tá? Porque se você quiser usar na sua casa e reproduzir, o VirtualBox é joinha, tem para o Windows, tem para o Linux, tem para o Macintosh, e você pode fazer instalações de sistemas operacionais lá, tá bom? Então, deixa teu like aí, se inscreve no canal, vamos começar esse novo projetozinho. Lembrando que nós vamos ficar com 2 agora, temos o desenvolvimento em Java, que já mais um vídeo sendo feito upload, e vamos trabalhar em cima desse. Senhores, tudo de bom sempre, até a próxima.